A Igreja Batista da Jaqueira, em Recife, se sente feliz com a realização de mais esse culto. Louvamos a Deus pela participação de todos que conosco nesse instante cultuam ao nosso Deus. Teremos agora uma palavra de oração, pedindo ao Senhor que cubra de bênçãos todos os momentos desse culto que a Ele, ao nosso Deus, estaremos prestando. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nosso Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, nosso Deus, de como teu povo, Igreja Batista da Jaqueira, está apresentando este culto que só a ti é devido, Senhor. Ó nosso Pai, aceita os cânticos, as leituras bíblicas, nosso Deus, a mensagem, como expressão do nosso amor para contigo. Abençoa não só os que conosco estão presencialmente, mas todos aqueles que nos assistem através da internet. Que o Senhor os cubra de bênção e que estejam presentes em seus lares. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Leitura bíblica em uníssono. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Cantem ao Senhor todas as terras. Proclamem a sua salvação, dia após dia. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Leitura bíblica em uníssono, Filipenses 2, de 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Boa noite, meus irmãos. Espero que você, sua família e as pessoas a quem você quer bem estejam bem e com saúde. Irmãos, neste momento eu quero convidar cada um de vocês que nos assiste a não se dispersar, a não se distrair com qualquer outra coisa. Esse é um dos momentos mais preciosos que a gente tem em nosso culto. É um momento que sintetiza o nosso ato de cultuar a Deus por meio da consagração das nossas vidas, dos nossos talentos, do nosso tempo e dos nossos bens no altar do Senhor. Por isso, não faça desse momento algo automático. Traga diante de Deus sua gratidão por Ele cuidar de você e por Ele já ter lhe abençoado. Traga a sua vida e coloque diante do altar do Senhor. Consagre o seu tempo, o seu melhor a Deus. Dedique o seu talento e, por consequência, os seus bens e as suas ofertas. Esse é um privilégio nosso. Vamos fazer juntos. Tudo, ó Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei.
tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó. Eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó. E gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Nesse momento vamos orar pela dedicação de vidas e bens. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui nesses tempos difíceis. Muito obrigado por tudo que nós temos, Senhor. Temos a certeza que o que temos e o que somos, tudo vem de Ti, ó Pai. E nesse momento eu queria Te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um que está assistindo esse culto e que a gente possa, Senhor, ter no coração e na mente a importância, Senhor, de entender de que tudo que nós temos, nada vem do nosso esforço, Senhor, mas tudo vem porque o Senhor nos deu a graça. Muito obrigado por tudo que tem feito até aqui, ó Pai. Que a gente possa sempre entender o real sentido da dedicação de vidas e bens. Que o Senhor possa também estar abençoando a quem está à frente da igreja, que eles estejam trabalhando em prol do Teu reino da melhor forma possível, Senhor. Então, dá discernimento para que eles possam agir da melhor forma possível. Te agradeço mais uma vez por tudo que tem feito. Em nome de Jesus, amém.
Leitura bíblica em uníssono, Salmo 86, de 1 a 8. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Boa noite, irmãos. Chegamos em mais uma parte do nosso culto, em que vamos fazer a intercessão, tanto pela palavra que será pregada aos nossos corações, quanto pelas pessoas que estão passando por dificuldades, seja financeira, seja física, seja também espiritual. Nesse momento em que, graças a Deus, e é um momento também de agradecimento, as UTIs estão com níveis baixos de ocupação por causa da pandemia, temos que louvar ao nome do Senhor por essa bênção que Ele está dando na nossa cidade e também no nosso país. Mas não podemos esquecer que muitos ainda estão sofrendo, muitos ainda estão perdendo entes queridos, muitos ainda estão tendo perdas financeiras por isso. Também vamos colocar esse momento em oração. Oremos. Pai amado, obrigado, porque o Senhor é o nosso libertador, o Senhor nos libertou das amarras do maligno, o Senhor nos purificou, Pai, do pecado que nos rodeava tão de perto, Pai. Por causa do sangue do Teu Filho, fomos purificados, fomos libertos dessa prisão e desse cativeiro, Pai. Obrigado por Cristo, pelo Seu sangue naquela cruz, pela morte, Pai, do Cordeiro, que foi capaz de nos libertar, e pela ressurreição, Pai, que fomos assim justificados perante Ti, para que possamos, por meio de Cristo, viver para Ti, para a Tua honra e Tua glória, no Teu Espírito. O Teu amor me resgatou, e agora eu Te conheço. O Teu amor me libertou do pecado, e a escuridão eu não temo. A quem eu temo é a Ti, meu Senhor, que se entregou naquela cruz e deu a vida por mim, pecado, e assim mesmo se humilhou. Reconheço que és Salvador. Ele se esvaziou, tornando-se homem, mas recebeu o nome que está acima de todo nome. Diante de Teu nome eu dobro os meus joelhos, confesso e reconheço que Jesus Cristo é o Senhor, Senhor de toda a glória, exemplo pra minha vida, humildade sem medida, que por mim se esvaziou. O Teu amor me resgatou, e agora eu Te conheço. O Teu amor me libertou do pecado, e a escuridão eu não temo. A quem eu temo é a Ti, meu Senhor, que se entregou naquela cruz e deu a vida por mim, pecado, e assim mesmo se humilhou. Reconheço que és Salvador. Ele se esvaziou,
tornando-se homem, mas recebeu o nome que está acima de todo nome. Diante de teu nome eu dobro os meus joelhos, confesso e reconheço que Jesus Cristo é o Senhor, Senhor de toda a glória, exemplo pra minha vida, humildade sem medida, que por mim se esvaziou. Pelo que também Deus o exaltou, glória e majestade a Cristo Redentor. Pelo que também Deus o exaltou, glória e majestade, glória e majestade a Cristo Redentor. Ele se esvaziou, tornando-se homem, mas recebeu o nome que está acima de todo nome. Diante de teu nome eu dobro os meus joelhos, confesso e reconheço que Jesus Cristo é o Senhor, Senhor de toda a glória, exemplo pra minha vida, humildade sem medida, que por mim se esvaziou e se esvaziou, tornando-se homem, mas recebeu o nome que está acima de todo nome. Diante de teu nome eu dobro os meus joelhos, confesso e reconheço que Jesus Cristo é o Senhor, Senhor de toda a glória, exemplo pra minha vida, humildade sem medida, que por mim se esvaziou. Vamos continuar nas nossas meditações sobre o Sermão da Montanha e, dando essa continuidade, estaremos lendo no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 17 até o versículo 20. E assim nós lemos nesse texto. O Senhor Jesus, então, continuando este sermão, diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, pelo teu amor por nós, tua graça, tua misericórdia, porque tu atentas para nós muito acima do nosso merecimento. Louvamos o teu nome pela tua palavra e pelo texto que acabamos de ler. E suplicamos, Senhor, que o teu Espírito esteja inspirando mente e coração de cada um de nós, para que possamos extrair as lições que tens reservado para nós nesta noite. Assim, Senhor, fala ao nosso coração conforme a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui temos o Senhor Jesus nesse início de ministério, neste relato do evangelista Mateus. Ele apresenta logo neste começo
um conjunto de ensinos que o Senhor Jesus passou para os seus discípulos. E neste sermão que está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 deste Evangelho de Mateus, nós temos o Senhor Jesus apresentando interpretações novas daquilo que já estava escrito, do que era a prática dos judeus, mas agora com uma visão diferenciada. E então, o que é que o Senhor Jesus diz nessa preparação? Esse texto aqui é uma preparação para aquilo que ele haveria de ensinar. Mais adiante vamos ver o Senhor Jesus dizendo muitas vezes: ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. E nesse texto ele faz essa preparação. De fato, os judeus, aquela liderança religiosa judaica, havia identificado 613 mandamentos no Antigo Testamento. São 365 mandamentos positivos, dizendo o que deve ser feito. E isso era representado por cada dia do ano, 365 mandamentos, como que dizendo que todos os dias são dias de colocar em prática os mandamentos de Deus. E são 248 mandamentos negativos, daquilo que não se deve fazer. E a aplicação para aquela época, dizem os estudiosos que esse era aproximadamente o número de ossos que eram identificados no corpo humano. Como que para dizer, com o nosso corpo não devemos desobedecer os mandamentos de Deus. Então o Senhor Jesus aqui ele diz, olha, tem muita coisa que estava na lei, tinha também aquilo que a liderança tinha acrescentado como um cuidado para não ferir alguma coisa da lei, e então acrescentava a maneira de interpretar e quantificando muitas coisas. O Senhor Jesus vai falar não sobre o número, não sobre a forma, mas ele vai falar sobre o interior. Ele começa então dizendo que não veio para revogar a lei. Não vim para revogar, diz ele, mas para cumprir. Poderia ser que, à medida que ele fosse ensinando desta forma, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, de que se estivesse pensando que ele veio para anular totalmente a lei. Ele diz, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir. E no segundo verso lido, o verso 18, ele diz, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E vale a pena a gente abordar aqui esse i ou tio. O i era a menor letra do alfabeto hebraico. E o iod. Essa letra, então, Jesus utiliza como referência para dizer nem mesmo a menor letra do alfabeto será alterada. E então nós temos aqui traduzido como um tio. A palavra no original é keraia. E ela representa, ela significa chifre ou chifrinho. Todas as letras do alfabeto hebraico, elas terminam com uma pequena ponta do lado esquerdo. E Jesus poderia estar se referindo a isso, e então ele estaria dizendo que todas as letras, não apenas a menor, mas a pontinha de qualquer das letras do alfabeto hebraico dentro da lei não será aniquilada. Ou pode ser que ele estivesse se referindo, também existe uma marca no alfabeto hebraico que muda o som da letra, é o dagesh. E então você tem uma letra como o bet tem som de B, mas se tiver o dagesh, sem o dagesh, ela tem o som de V, e então ela seria dita como vet.
o Dagesh é simplesmente um ponto. Pode ser que ele esteja se referindo a algo que é alterado pela mudança de um ponto. Ou pode ser que ele esteja se referindo, como mencionei, àquela pontinha em cada letra do alfabeto hebraico. Ele vem e diz que nada disso é mudado, mas ele estabelece um tempo. Ele vai dizer, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E essa expressão, até que tudo se cumpra, a lei era o contrato de Deus com o homem. A maneira como Deus estabeleceu que o homem deveria agir, viver, se relacionar, praticar a justiça. E pela quebra da lei, o homem se tornava indigno de estar na presença de Deus. Pela quebra da lei, o homem fica, como o apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios, afastado. E lá em Romanos nós temos exatamente o texto que... Dá uma parada aí que a gente vai cortar esse pedacinho. E nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá na carta aos Romanos. E então, a lei veio para mostrar como viver, e o afrontar a lei, o desobedecer a lei, significa afastamento de Deus. Mas o próprio Senhor Jesus é quem diz até que tudo se cumpra. Nenhum homem havia cumprido toda a lei. O apóstolo Paulo, nesse texto mencionado, diz, todos pecaram também. E então, Jesus veio para ser aquele que haveria de cumprir toda a lei. Aquele contrato se torna cumprido agora em Jesus Cristo, porque ele viveu sem pecado, para poder levar sobre si o nosso pecado, o meu pecado e o seu pecado. Então, a lei foi cumprida em Jesus Cristo, e agora inicia-se o período da graça. Mas ainda assim, o Senhor Jesus vai nos trazer sérias recomendações aqui, porque ele vai mencionar agora aquele que violar um destes mandamentos. Existe a interpretação de que o Senhor Jesus estivesse se referindo àquilo que ele vai trazer agora de aplicação do que havia na lei e que agora ele apresenta com um sentido novo. A gente vai estudar todos esses textos, mas vou antecipar mencionando, por exemplo, que a lei dizia não matarás, e aí Jesus vem e diz, aquele que se irá contra o seu irmão, aquele que disser uma palavra ferina contra o seu irmão, é réu do fogo eterno. Então, por quê? Porque a ira que leva o homem a matar alguém, ela começa no interior, no coração. Então Jesus trata o mal pela raiz. E a orientação que ele passa a dar, agora, vem mostrar aquilo que seja do interior. Porque ele vai dizer aqui, inclusive, que aquele que violar um destes mandamentos e assim ensinar será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele que os observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Há lugar no reino dos céus para pecadores. Todos nós somos pecadores, todos nós temos pecado, mas por meio de Jesus é que nós poderemos chegar ao Pai. E então, à medida que nós cumprimos estas ordens do Senhor Jesus, à medida que nós seguimos essas orientações do Senhor Jesus, nós vamos nos aproximando mais de Deus e da vida que Ele tem para nós. E então,
aquilo que Jesus fez por nós se torna uma realidade mais tangente, mais relevante em nós e ao redor de nós no mundo em que vivemos. E então o Senhor Jesus está dizendo aqui que há algo que deve ser colocado em prática. E o último versículo vai dizer: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E aí a gente lembra que lá no capítulo 23 desse mesmo evangelho, o Senhor Jesus escreve diversas vezes: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? E aí ele vai citar diversos aspectos de quem aparenta ser alguma coisa, mas que no fundo não é aquilo que aparenta. Porque os fariseus tinham esse desejo de mostrar a todos como eram corretos, como tinham uma vida seguindo toda a lei. Mas Jesus vai falar deles, por exemplo, quando eles dizem que dão o dízimo do trigo, do cominho, de tudo aquilo que possa ser o mínimo, mas eles faziam questão de entregar o dízimo daquele mínimo. Mas ele diz então: mas vocês desprezaram o órfão e a viúva. E então Jesus vai dizer: devias fazer estas coisas e não esquecer aquelas. Então, o que Jesus está dizendo é que não adianta simplesmente cumprir alguma formalidade. O que ele deseja é que estejamos servindo a Ele de coração. O que ele deseja é que o nosso coração esteja próximo a Ele, que nós estejamos em comunhão com Ele, que nós coloquemos diante dEle todos os nossos passos e que Ele possa dirigir os nossos passos. Ele está dizendo aqui que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. E alguém pode dizer: pastor, mas se a salvação é pela graça, por que é que ele está colocando dessa forma? E a gente vai ver que aquele que se aproxima de Deus terá aquele testemunho que é apresentado por Tiago. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. E então, se nós temos uma fé que nos diz que Deus tem o melhor para nós, se nós temos uma fé que nos diz que Cristo ofereceu-se em sacrifício por nós, nós temos que reagir como o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo vai escrever dizendo: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Ele morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E então, aquilo que faz o apóstolo Paulo dizer isso e vivenciar isso, e nós sabemos que o apóstolo Paulo realmente abriu mão de tudo na sua vida no serviço ao Senhor. E ele pôde chegar ao final da vida dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu fiz o que valeu a pena, minha vida está plenamente realizada, mesmo ele estando numa masmorra preso. Mas os testemunhos que ele dá: eu fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. E Paulo é aquele que realizou a obra que Jesus Cristo confiou a ele de uma forma extraordinária. Qual foi a origem, o motivo disso? O amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se a nossa vida está colocada diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo dessa forma, isso vai nos mover a colocar em prática o ensino do Senhor Jesus. Vai nos mover a que sejamos instrumentos seus aqui nesta terra.
É interessante como o evangelista Lucas, que foi quem escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, no início desse livro, ele faz referência ao seu evangelho. Ele escreve tanto o evangelho quanto o livro de Atos, endereçando-os a um certo Teófilo. E ele então no livro de Atos diz: eu fiz aquele primeiro tratado, Teófilo, a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. É o entendimento de que existe uma continuidade. É o entendimento de que nós estamos levando adiante aquilo que Jesus, tendo feito a sua parte, que foi o principal, o seu sacrifício na cruz, e a preparação daqueles que levariam adiante essa mensagem, agora nós damos continuidade à expansão desse reino onde Jesus é o Rei. O próprio livro de Atos, ele termina também o capítulo 28 de uma forma abrupta. Lucas vai dizer que Paulo está preso em Roma, numa casa que ele pôde alugar e ficar ali sob vigilância de um soldado, e tinha liberdade para pregar a quem quer que fosse na sua casa. E por 2 anos ele ficou nessa casa. Ponto. Termina aí o livro, sem um fecho, sem algo que dê a conclusão do livro. E parece que foi propósito de Deus, porque aquilo que está escrito ali no livro de Atos foi essa continuidade naquele primeiro século, naqueles primeiros que serviram a Jesus e propagaram a mensagem de salvação. E nós é que estamos escrevendo a partir do capítulo 29 de Atos. O livro termina no capítulo 28, o capítulo 29 está sendo escrito desde o final desse 28 até os dias de hoje. E então nós estamos colocando em prática aquilo que foi ordem do Senhor Jesus e aquilo que Ele deseja que estejamos cumprindo. O seu propósito para o nosso viver, nós estaremos desenvolvendo, levando a outros essa mensagem de que o preço foi pago na cruz por Jesus. Nós precisamos receber para nós esta salvação que Ele oferece e também sermos instrumentos de Deus para levar esta mesma mensagem a outras pessoas. Esse é o modus operandi de Deus conosco. Seu Espírito habita em nós, Ele nos capacita, Ele nos inspira e Ele nos usa para proclamar com as nossas palavras e com as nossas ações, proclamar salvação por meio de Jesus Cristo. Salvação por meio de Jesus Cristo. Esse texto então aqui, o Senhor Jesus está se preparando, ou preparando os seus ouvintes para que aquilo que ele haveria de ensinar em seguida pudesse ser absorvido, colocado em prática, entendendo que de coração precisamos fazer muito mais do que quem faz somente na aparência. E nós mesmos corremos esse risco de, diante dos que estão à nossa volta, parecermos os mais santos. Mas em casa é que nós somos conhecidos. Aqueles que estão mais próximos de nós é que nos conhecem mais de perto. E precisamos ser a mesma pessoa quando estamos em público e quando estamos na intimidade. No sentido de que Deus sabe o que é o melhor para nós e aquilo que Ele apresenta a nós como mandamento é a maneira como podemos ter a melhor experiência de vida. E a melhor experiência de vida é vivida com Jesus Cristo. Então, o primeiro passo em obedecer os mandamentos do Senhor Jesus é recebê-lo como Salvador e Senhor. Caso contrário, não adianta nada fazer boas obras, não adianta nada ter uma vida extremamente correta,
se não for recebendo aquilo que foi o preço pago por Jesus na cruz no nosso lugar. E então receber a Ele como Salvador e Senhor. E por conta daquilo que Ele fez, de coração, colocarmos em prática tudo aquilo que Ele nos manda. Ele veio, cumpriu a lei, completou o que era necessário naquele contrato de Deus com o homem, para que agora, pela sua justiça, Ele pudesse fazer essa troca conosco. Na sua justiça, Ele assume a nossa condenação. E, como diz Romanos 5, nós somos justificados por meio da fé. Então, o Senhor Jesus está aqui dando início a esse sermão. Ele já falou sobre as bem-aventuranças, ele já falou que nós somos sal da terra, que nós somos luz do mundo. E agora ele diz: eu vou passar a ensinar a vocês uma nova maneira de interpretar a lei, para que vocês cumpram aquilo que de coração é necessário. A lei talvez estivesse limitando aquilo que é exterior, limitando aquilo que nós fazemos, mas Jesus está mais preocupado com aquilo que nós somos. E então ele fala a respeito do que deve haver no nosso coração, para que possamos realizar tudo aquilo que Ele tem como propósito, como sua vontade no nosso viver. Talvez você está participando deste culto, ouvindo esta mensagem, mas ainda não fez a entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo, recebendo a Jesus como seu Salvador e Senhor. E Jesus é aquele que diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para isso que ele veio. E então ele oferece vida eterna a todo aquele que o receber como Salvador e Senhor. Você pode fazer isso exatamente aí no lugar em que você está, do seu coração para o coração de Deus, dizendo: sim, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, o meu Senhor. E cada um que já recebeu a Jesus como Salvador e Senhor, que possa buscar servir de coração da melhor forma possível, excedendo em muito aquilo que os fariseus colocavam em prática, para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo.
Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Vamos orar novamente. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome e agradecemos porque a Tua palavra nos traz o ensino do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele vem a apresentar como a maneira pela qual devemos viver, aquilo que devemos praticar no nosso dia a dia e praticar de coração, não apenas exteriormente, mas no nosso interior, estarmos buscando ser servos que cumprem com tudo aquilo que são os Teus propósitos, propósitos de amor por nós, por toda a humanidade. Assim, Senhor, que possamos servir ao Senhor Jesus Cristo de coração. E se alguém ainda não tinha feito a entrega da sua vida a Teu Filho Jesus, que este seja o momento adequado de poder dizer: sim, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, o Senhor da minha vida. E desta maneira, Senhor, que possa experimentar esta vida transformada pela presença de Jesus em nós. Uma vida que vale a pena ser vivida. Continua a falar ao nosso coração ao longo desta semana, conforme o Teu querer. E que possamos estar atentos à Tua voz naquilo que Tu tens como algo a ser feito a cada dia nesta semana, para honrar e glorificar o Teu nome. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém.